Eu atualmente estou na coordenação da rede Profiap, aqui comigo está o professor Tanuri, que também é do comitê gestor, futuro, né, vai me substituir agora no final do ano, já está eleito, e esse evento é um evento da rede Profiap, que a gente tem como objetivo conversar sobre os desafios do novo sistema de classificação de artigos, que, né, o famoso Qualis, da área 27. E, né, para aqueles que não conhecem, a área 27 é a área que trata dos programas de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. A palestrante é a professora Cláudia Henschel de Lima, da Universidade Federal Fluminense. A professora Cláudia, ela é doutora em psicologia pela UFRJ, ela é professora associada da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda e é docente permanente do programa de pós-graduação em psicologia da UFRJ e do mestrado profissional em administração pública, o Profiap, também aí já é na Universidade Federal Fluminense. Todas as duas são universidades do Rio de Janeiro. A Cláudia coordena os laboratórios Lab Psicom e Lab PEHS, o Colégio de Humanidades da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal Fluminense e um grupo de trabalho chamado Psicopatologia e Psicanálise, da ANPEP. Integra o projeto interinstitucional Ruas Quilombolas, Aldeias e Fronteiras, CAPES, Senad, e os Conselhos Municipal e Permanente de Políticas sobre Drogas de Volta Redonda, além de atuar como editora na Frontiers in Psychology e nos Arquivos Brasileiros de Psicologia. Suas pesquisas examinam a relação entre o neoliberalismo, o autoritarismo, políticas públicas de saúde e educação superior, e a constituição da subjetividade. Ela atualmente é membro do comitê gestor da rede Profiap e ocupa o cargo de diretora de avaliação. Então, professora Cláudia, eu vou te passar a palavra, eu só queria, né, combinar que as pessoas deixem seus microfones fechados, né, a câmera fica à vontade, quem quiser deixar aberta ou fechada, e as perguntas para a gente poder organizar podem ir sendo escritas no chat, que assim que a Cláudia acabar a exposição, aí eu vou fazendo a coordenação, vou falando as perguntas, né, e a gente faz, então, um debate. Então, eu inicio aí agradecendo, né, dando boa noite, sejam todos bem-vindos, e cumprimentando aqui nossos coordenadores, nossos professores que estão presentes, em nome da professora Marlene, né, que é lá da Universidade de Rondônia, é uma das primeiras que entrou aqui na sala, então, em nome dela, eu cumprimento todos os professores, os coordenadores e os discentes da Rede Profiap e todos que são convidados. Professora Cláudia, passo, então, a palavra. Obrigada, Tereza. Boa noite a todos. É com um grande prazer que eu preparei, né, essa apresentação para a gente aqui, poder entender, né, o que é esse novo sistema de avaliação. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso... Eu só vou pedir para vocês... Vocês estão conseguindo ver direitinho a capinha? Sim, sim. Tá, ótimo. Então, esse é o nome da nossa apresentação, né? No sentido mesmo de tentar entender as regras que a área 27 colocou para a nova classificação de artigos e periódicos para o quadriênio 2025-2028. Só um instante. A gente quando a gente observa, né, a nova ficha de avaliação da próxima quadrienal, a gente encontra no quesito 2, que é um quesito ligado à formação e produção, esses itens, que são itens que têm pesos, né, como eu coloquei aqui, dentro do sistema de avaliação da quadrienal, e a gente encontra no interior desse quesito exatamente as novas regras do sistema de classificação de artigos.
em especial no item 2.14, que se refere à pontuação média da melhor produção de artigos em periódicos derivada de teses e dissertações defendidas no quadriênio, tá? Deixa eu só um instantinho que eu estou aqui monitorando também quem entra. Então, tanto nesse item... Cláudia, tu não quer me passar como... Eu não consigo, porque esse Google Meet é da UF. Só eu que posso fazer isso. Infelizmente. Mas eu tentei simular aqui, eu não consegui. E os outros 2 itens, que são a qualidade da produção intelectual dos discentes egressos do programa e a qualidade das atividades de pesquisa e produção intelectual do próprio corpo docente. Então, se a gente olhar a ficha de avaliação, a gente vai encontrar no item 2.1 um peso muito importante de 5% no item relativo a essa nova avaliação, tá? Esse novo sistema de avaliação. Além do fato dele também estar presente nesses 2 últimos itens que eu coloquei em vermelho, somando um total de, com relação a esses 2 itens, 60% do quesito. Então, só para a gente ter uma ideia do quão importante é a gente tentar entender, né, um pouco desse novo sistema de classificação. Ora, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, eu acho que todo mundo aqui se perguntou sobre isso, é o que aconteceu com o Qualis, tá? E o sistema Qualis, que classificava os periódicos em estratos de A1 até B4, ele foi descontinuado. Esse sistema, tal como a gente conhece até agora, ele foi totalmente descontinuado. Ou seja, ele não vai ser mais usado como referência para a classificação de artigos na próxima quadrienal. Então, o que acontece, né? A CAPES, por meio das suas áreas, ela vai apresentar uma nova sistemática que vai focar menos no periódico e mais na avaliação individual, em 2 sentidos. No sentido do impacto e da qualidade dos artigos. Isso é o que aparece quando a gente entra no site da CAPES em busca de informações a respeito dessas modificações. É o que muitas empresas também ligadas à educação superior têm divulgado, né? Por exemplo, uma empresa como Pesquisa na Prática, que tem feito algumas postagens no Instagram mostrando exatamente isso. Isso é o que a gente já sabe, tá? Ora, por que houve essa mudança? Porque haviam críticas ao Qualis, concordemos com essas críticas ou não, tá? Em 2 sentidos, pelo menos. Um primeiro sentido é que o Qualis priorizava a classificação do periódico, né? Então, a gente tinha lá periódicos A1, A2, e era isso que a gente buscava no Qualis CAPES, né? A gente acessava o Qualis CAPES e tinha lá extrato A1, tinha lá vários artigos no extrato A1. Além disso, a gente tinha um Qualis único, o que também não vigora mais, né? E se entendeu que esse tipo de classificação gerava um efeito iatrogênico. O que é isso? É quando você inflaciona o efeito que uma determinada coisa tem, tá? Não é um efeito colateral, é um efeito dentro daquilo que já se esperava do sistema, só que numa escala muito exagerada. Então, exatamente, a gente chama de efeito iatrogênico por quê? Porque havia, segundo o entendimento das áreas, um foco excessivo na reputação do periódico, em detrimento de uma avaliação mais detida na qualidade e no impacto societal, ou seja, no impacto para a sociedade dos artigos produzidos, né? Então, houve com essa crítica o entendimento
de que o Qualis valorizava desproporcionalmente periódicos com alto fator de impacto em detrimento da própria qualidade do artigo. E uma outra crítica era a dificuldade de adaptação do próprio sistema Qualis às mudanças no cenário da publicação científica global. Bom, como as revistas, por exemplo, de acesso aberto e os repositórios online. Ora, então, o que mudou no âmbito mais geral para todas as áreas da CAPES? Primeiro, com essa mudança, né, um foco maior no artigo, é isso que eles esperam, porque ainda não tem essa medida, tá? Então, se espera que com a reestruturação do sistema de classificação de artigos, nós tenhamos um maior foco no artigo, ou seja, com base em quê? Né? Em critérios como número de citação, downloads, menções em redes sociais, impacto teórico e prático de cada artigo. Se desenhou pela CAPES, a partir disso, uma nova metodologia de avaliação considerando 3 procedimentos na avaliação. Os indicadores bibliométricos do veículo, ou seja, do próprio periódico, os indicadores extraídos diretamente do artigo e a análise qualitativa do artigo. É claro que a gente tem aí já alguns impactos que a gente já observa e que eu pude observar, inclusive, na preocupação dos meus alunos do Profiap e UF com relação a essa nova classificação. Então, que impactos que nós temos hoje? As dúvidas e as próprias críticas dentro da comunidade científica sobre a possibilidade de haver muita análise subjetiva, principalmente quando a área escolhe, não estou dizendo que é a área 27, não, quando uma área da CAPES escolhe, por exemplo, a análise qualitativa do artigo. E o risco de bolhas de autocitação, exatamente pelo fato de que o foco no artigo tem como base, como uma das bases, um número de citações, tá? Então, em resumo, né, a avaliação da produção científica na pós-graduação, ela vai ser, de agora em diante, mais focada, independente das preocupações, independente das críticas que a gente possa vir a ter, espera-se que haja um maior foco na qualidade e no impacto dos artigos individuais e não, né, na classificação dos periódicos. Isso tudo a gente ainda está, digamos assim, tentando entender e começar, né? Porque a gente não tem nenhuma medida disso ainda. Acho que talvez daqui a 4 anos, daqui a 6 anos, a gente comece a ter medidas mais importantes, dada a passagem da própria quadrienal. O que é que diz o documento da nossa área, da área onde está o Profiap, que é a área 27, ou seja, a área de administração pública, administração de empresas, turismo e ciências contábeis. Para a área 27, a mudança no Qualis está fundamentada no próprio diagnóstico que a área fez do funcionamento dos PPGs, né, dos programas de pós-graduação que estão sob a responsabilidade dessa área. Primeiro, eles observaram que a organização dos programas estava muito em torno do eixo da formação de pesquisadores e de docentes de nível superior. E uma cisão, o que eles observaram também foi uma cisão entre a formação científica e o próprio impacto dessa formação na sociedade, tá? Essa cisão entre formação científica e impacto na sociedade se deu muito pela ênfase na publicação de artigos em periódicos de extrato A. Então, eles, com base nisso, eles levantaram a possibilidade de uma mudança de eixo, de preocupação dos programas, né? De modo que eles possam se organizar na próxima quadrienal em torno da formação orientada para o impacto
na sociedade. Então, eles têm a expectativa de que um programa de pós-graduação na área 27 venha a formar também egressos aptos para o mercado de trabalho, e não única e exclusivamente voltados para a docência, com uma produção de impacto, portanto, junto ao setor produtivo ou ao ambiente para o qual aquela produção está direcionada, né? E é isso que fundamenta na área 27, quando a gente lê o documento de área, quando a gente lê a ficha de avaliação proposta, né, e publicada para a próxima quadrenal, é isso que vai fundamentar na área 27 a mudança no sistema de classificação de artigos. Então, o que é que mudou na prática na área 27, que eu acho que é o que todo mundo espera saber um pouco hoje, né? Primeiro, e eu acho que o centro é exatamente o foco nos indicadores dos periódicos, em dois sentidos. No sentido da posição dele em rankings internacionais e no sentido da posição desses periódicos em bases indexadoras. Quais são os rankings internacionais aos quais a área 27 se refere? A esses dois que estão aqui, a ABS e a BDC. E o que são as bases indexadoras? O JCR, da Clarivate, né, da Web of Science, o SJR da Scopus, o fator de impacto do SPEL e a indexação também no Cielo. Então, hoje, para os próximos 4 anos, a área prevê exatamente, ou determina, né, define exatamente isso. O foco nos indicadores do periódico nesses dois campos, rankings internacionais e bases indexadoras. Eu queria, então, voltar rapidamente a isso aqui, a nova metodologia. Lendo o documento de área, e depois a Tereza me corrige se eu estiver errada, a gente percebe que o foco principal da área 27 não vai ser tanto na análise qualitativa do artigo, mas exatamente aqui, ó, nos índices bibliométricos do veículo e nos indicadores extraídos de citação, extraídos diretamente do artigo publicado. Então, dentre os critérios que a CAPES definiu gerais para todas as áreas, nós temos a nítida impressão, vocês mesmos podem me corrigir se eu estiver errado ao final da apresentação. Nós temos que a área 27 foca fundamentalmente nos indicadores bibliométricos do periódico e nos indicadores extraídos diretamente do artigo, tá? Outras áreas vão vão enfatizar outro procedimento que não esse, tá? Então, quando a gente vai lá naquelas agências, tipo Pesquisa na Prática e tal, que vende um pouco essa propaganda da CAPES, nós já passamos dessa fase aqui decisória de qual metodologia a gente está usando. A gente já tem uma metodologia, cada área tem uma, e me parece que a área 27 está claramente situada nessas duas primeiras metodologias de classificação, os indicadores bibliométricos e os extraídos diretamente do artigo. Deixa eu só... Tá? Então, voltando aqui. Bom, então, como é que vai ser essa nova classificação? Bom, o que são os rankings internacionais? Como eu falei, nós temos esses dois sistemas, a ABS, do Reino Unido, e a BDC, da Austrália. Cada uma vai ter uma forma de classificação, que eu coloquei aqui em vermelho. Por exemplo, a ABS, ela funciona com essa pontuação de 1 a 4, de modo que a gente vai ter ABS 1, 2, 3, 4. Eu já vou mostrar isso aqui para a gente entender direitinho, tá? Vou esmiuçar cada uma dessas coisas. E a BDC, na Austrália, ela vai funcionar com esses conceitos. Conceito A, asterisco, que é excelência internacional, conceito A, B e C. As bases indexadoras, elas já vão funcionar por meio de classificações por quartis,
que vão, no caso da JCR, da SJR, do quartil 1 ao 4, e o SPEL e Cielo do quartil 1 ao 3, que eu vou mostrar para vocês onde é que vai estar nessas bases indexadoras. Então, todo mundo vai sair daqui depois com essa apresentação na mão, tá? Para poder começar a aprender a fazer a consulta da melhor revista para publicar, ok? Então, olha só, quando a gente abre a ficha de avaliação, e por que isso aqui interessa para a gente vai encontrar essa tabela aqui, que parece monstruosa para a gente, que é a tabela de classificação que a coordenação da área 27 nos apresentou, tá? Está lá no documento que está publicado pela CAPES, no site da CAPES. Então, o que a gente tem aqui? Vamos tentar esmiuçar um pouco essa tabela, que é a tabela que vocês vão encontrar lá, tá? Nós temos um lado, essa primeira coluna, que é a coluna de classificação. Tem lá MB, muito bom, bom, regular e fraco, ok? A gente tem, na outra extremidade, na extremidade direita da tabela, quanto vale cada um desses conceitos gerais. MB, muito bom, vale 8, B vale 4, regular vale 2, fraco vale 1. E eu tenho um meio da tabela, que são os rankings internacionais, vocês estão vendo aqui, eu botei de vermelho, e as bases indexadoras. Eu até dividi com essa faixa preta mais grossa para a gente ter bastante visibilidade disso. Então, vamos lá. Vamos usar o ranking internacional da BDC. Quando a gente entra no site da BDC, a gente vai encontrar um sistema de classificação de periódicos com essa nomenclatura aqui, A, asterisco, B e C. Quando a gente vai para o ABS, que é um outro ranking internacional, que tem também uma lista de periódicos, a gente vai encontrar algo assim, maior ou igual a 2 e 1. No sistema de classificação da área, eles posicionaram a classificação dos rankings internacionais assim. A BDC A e A asterisco, ou seja, publicações internacionais, valem 8 pontos. ABS, com valor maior ou igual a 2, também vale 8. E assim por diante. Eu vou mostrar isso já para vocês separadamente. Se a gente for, reparem, por exemplo, que a ABS, ela não tem nada aqui equivalente a regular. Então, ela fica entre publicações muito boas, que têm valor 8, e publicações boas, que têm valor 4. A BDC não, vai até regular, de modo que ela tem uma amplitude maior dentro dessa classificação. Então, ela tem A asterisco, B, C, e vai, portanto, até regular. Vamos para as bases indexadoras agora. Muito parecido. Nós temos os quartis, tanto JCR como SJR, de 1 a 4. Então, a gente está vendo que um periódico que tem lá a sua classificação no quartil 1, ele vale 8. Seja quartil 1 JCR, seja Scopus, e assim por diante. O SPEL não tem periódicos com quartil 1. Desculpe, com quartil 1 no sentido de muito bom. Já começa aqui, não sei se vocês estão vendo, no B. Então, os periódicos do SPEL são de B para fraco. É isso que eles querem dizer. Agora, eu vou mostrar como é que eles funcionam isoladamente para a gente entender. Então, é isso que a gente encontra na ficha de avaliação. Por exemplo, a professora Marlene, que é coordenadora de um Profiap, quando ela abrir a ficha de avaliação, ela vai encontrar isso e vai dizer, meu Deus do céu, como é que eu vou comunicar isso para os meus professores? Tá? É assim que aparece lá. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho para a gente tentar entender e se orientar. Então, a gente já reparou o seguinte, esse negócio de um Qualis,
que tem classificação A1 até B4, C, não está presente aqui. Aquela antiga noção que a gente tinha de que a gente consultava o Qualis e encontrava lá Revista de Administração Pública RAP, conceito A2, isso não existe mais, tá? E é isso que preocupa muito a nós, né? Todos nós que somos professores, que somos coordenadores, porque se complexificou um pouco, né? E o outro aspecto é que a gente já está percebendo que nem dentro da área o Qualis é único, né? Digamos, como tinha antigamente um Qualis único. Você publicava em Ciências Contábeis e valia automaticamente na administração pública, era a mesma nota, o mesmo conceito, né? Agora não é mais assim. Então, vamos lá. Vamos tentar ver. Então, vamos lá. Então, essa é a grade de pontuação que eu quis deixar aqui destacado para a gente poder gravar, né? Sendo que na grade de pontuação ainda tem o irrelevante, que é 0, né? Então, vamos ver como é que é. Olha como é que a escala é complicada, né? Porque muito bom é 8, bom é a metade, é 4, regular é a metade, 2, e fraco é a metade de 2, 1, tá? Até 0. Então, olha só, se eu escolhi uma determinada revista para publicar, essa revista, ela pode estar na lista da BDC. Por exemplo, uma revista de ciências contábeis, ela pode estar lá na lista da BDC. Se ela tiver na lista da BDC pontuada como A ou A', ou uma revista da área, sei lá, de marketing, está na ABS com a pontuação de 2 para cima, ou se ela tiver numa dessas plataformas aqui, Scopus ou Web of Science, com quartil 1, né, ela é considerada muito boa. Da onde que você está tirando isso? Daqui, ó. Ela na BDC, ela tem essa pontuação, ou, mas eu não encontrei no ranking da ABS, mas é uma revista de ciências contábeis que na BDC é pontuada na listagem deles como A ou A asterisco. Então, ela tem 8 pontos. Tá dando para vocês entenderem? Tá? Eu publiquei numa revista, sei lá, de marketing. Aí, essa revista de marketing, ela está lá no ranking da ABS, como valendo maior ou igual a 2, 8. No ranking da ABS, ela vale 1, 4. Tá? Ela tem um assim, por exemplo, a RAP, ela tem um JCR 3. Vocês vão ver que não está assim. Ela vale 2. Tá? Então, é assim que a gente começa a buscar as revistas, pelos rankings, pelas bases indexadoras, e não mais por aquele antigo sistema de classificação, que era o Qualis, que era uma coisa que a gente já estava acostumado, tá? Eu trouxe também uma outra situação, que seria do periódico B, mas eu vou mostrar aqui. Eu trouxe o exemplo dos rankings internacionais, eu sei que tem muitos alunos aqui, eu acho que é importante a gente mostrar como é que a gente acessa esses rankings, tá? Então, eu trouxe os dois, a BDC e a ABS, para vocês verem. Lista ABS, é isso que vocês vão encontrar, tá? Vocês vão ver que ela é diferente da BDC, ela é com níveis 1, 2, 3, 4, tá? E ela é classificada assim, uma revista de nível 4 na lista do Reino Unido, da ABS, é de excelência internacional máxima. Um nível 4 sem asteriscos é altíssima qualidade. 3, boa reputação internacional. 2, reconhecimento acadêmico internacional. 1, reconhecimento acadêmico emergente. Um artigo que é pontuado
nessa faixa de 2 a 4 asteriscos, ela vale 8 pontos naquela tabela. Ou seja, são revistas muito boas. É o top da classificação nova. Um artigo publicado numa revista que está nesta faixa aqui, revistas que são reconhecidas, têm um reconhecimento acadêmico emergente, elas vão valer 4 pontos. Por quê? Porque lá naquela tabela, os artigos que estão em revistas ABS 1 têm pontuação 4, porque são boas revistas. Estão entendendo? Então, cada ranking vai ter seu critério respeitado, né? E vai ter um equivalente naquela tabela. Tudo bem? Como é que eu uso isso? Como é que eu vou saber isso aqui? Meu Deus, né? Isso está em algum lugar? Sim. Por isso que eu coloquei embaixo da tabela o local onde vocês vão acessar cada uma desses rankings, cada um desses rankings. Eu quero acessar o ranking ABS. Eu vou nesse endereço eletrônico, tá? Então, peraí, deixa eu só deixar as pessoas entrarem aqui. Eu vou nesse endereço. Entrei naquele endereço. Olha aqui o ranqueamento. Eu não sei se dá para vocês verem direitinho, mas olha só. Está aqui, ó, o título da revista, Accounting Review. ISSN da revista. Quem publica, qual é a editora que publica essa revista? American Accounting Association. Olha a pontuação dela aqui, ó. 4 asterístico. 4 asterístico. Vamos voltar aqui. 4 asterístico, uma revista de excelência internacional máxima. Portanto, ela vale quanto na nossa área? 8. Vamos voltar lá na tabela só para vocês visualizarem isso. Uma ABS maior ou igual a 2, no caso aquela que eu citei aqui, ela é 4, ela vai valer 8 pontos. Estão entendendo? Tá? Então, cada plataforma vai apresentar a sua pontuação, certo? Vamos lá, vou pegar aqui a segunda revista. Accounting Organizations and Society, da Elsevier. Ela é uma 4 asterisco, tá? Então, ela também vale 8 pontos, ok? Vamos lá. Ah, mas eu vou escolher uma da listagem da BDC da Austrália, que cobre essas áreas aqui, por isso que eu falei das ciências contábeis, tá? Cobre contabilidade, auditoria, prestação de contas, bancos, finanças, serviços comerciais, marketing, recursos humanos e etc. Todas essas áreas são cobertas por essa plataforma, por esse ranking que é a BDC. Eu botei aqui só para vocês terem uma ideia. Como é que é na BDC? Na BDC é outro critério de classificação. Então, já não é por pontos, né, números, e sim por conceitos. A asterisco, ela é uma categoria da mais alta qualidade, representando os 5 a 7% dos principais periódicos atribuídos a um desses campos aqui. Tá? A categoria de maior qualidade, representando 15 a 25% dos periódicos atribuídos a um desses campos. E assim vai, tá? Até o conceito C. Então, olha só, eu vou publicar na área, sei lá, vou publicar aqui, ó, vou publicar nessa terceira categoria. Meu artigo saiu publicado numa revista dessa terceira categoria, que é, portanto, pontuada como B, uma boa revista, na lista ABDC. Quanto ele vale? Ele vale B, 4 pontos. Aqui. Está aqui, ó. ABDC, B, vale 4 pontos. Tá? Ah, mas eu publiquei numa A asteriscos na ABDC. Quanto que ela vale?
8 pontos. Está aqui. Eita. Peraí, só um instantinho. Está aqui. Vale 8 pontos. Está aqui, ó. Entenderam? Eu pego aquela classificação e faço a leitura a partir dessa tabela que a área desenhou para nós. Agora sim, mas como é que eu entro nessa lista BDC? Meu Deus, como é que eu sei desses conceitos? Como é que eu entro? O que eu faço? Estou nervosa, não sei o que fazer. Está aqui o endereço eletrônico, a gente entrou nele. Entrei nele para saber das revistas, está aqui. Tá aqui, ó. Ele tem uma ferramenta de busca do periódico. Então, aqui, ó, eu vou lá, eu clico aqui, não sei se vocês estão vendo meu cursor, eu clico nessa setinha à esquerda e, por exemplo, eu escolhi essa área, esse campo de pesquisa individual, como eles falam ali, Strategy Management and Organizational Behavior. Vai sair aqui os extratos A asterisco. Embaixo sai o nome das revistas que pertencem a esse extrato, que vale naquela tabela nova da área 27, 8 pontos. Então, cada um desses rankings, gente, te dá o caminho para você saber a equivalência da pontuação desse ranking para a pontuação prevista pela área. Tudo bem? Bases indexadoras. Exemplo. Mas eu não sei, eu vou pela base indexadora, pelo JCR, pelos Scopus, não. Ok. Vamos às bases indexadoras que também estão previstas aqui na nossa tabela da área 27, que não é nossa, mas foi feita pela área 27. Está aqui, ó. As duas bases indexadoras que eu trouxe, acho que eu trouxe as duas como exemplo. Vamos lá. Bom, o que é uma base indexadora? Como o JCR, né? O JCR refere-se à avaliação e à comparação de periódicos científicos com base em métricas, principalmente de fator de impacto. Tá? Então, ela é importante porque a métrica dela já é a do fator de impacto. E ela é muito usada para analisar o impacto dos periódicos em diversas áreas do conhecimento. Então, isso dá uma certa orientação para os pesquisadores, para os discentes, para os docentes, escolherem onde publicar e avaliarem a própria relevância das suas publicações. Então, o JCR ele vai classificar os periódicos com base em métricas. Quais são essas métricas? Fator de impacto, que é a média frequência com que os artigos de um periódico são citados durante um determinado período de tempo. Geralmente, esse período de tempo é medido por ano, tá? Ele também classifica pelo total de citações. Que horas que vai começar a distribuição da cesta básica? O número total de citações recebidas, portanto, em um periódico. O índice de imediatismo, a classificação por quartis e assim por diante. Então, vamos lá. Como é que a gente usa o JCR para a gente consultar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o portal de periódicos da CAPES e fazer o seu cadastro, tá? Então, a gente acessa esse endereço eletrônico, vai buscar o periódico, tá? Seja pelo nome dele ou pelo ISSN. E vai verificar o fator de impacto, porque vai sair isso lá, tá? Essa informação vai estar lá. De canta lá barabanai, ô glória, ô glória, 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 glória. Ih, cara. E a classificação vai se dar por quartis. Então, eu fiz isso, eu fiz uma simulação. Eu fui no JCR, fui lá no periódico da CAPES e procurei exatamente a revista RAP, da Fundação Getúlio Vargas, a revista de administração pública. Então, eu fui lá, coloquei o ISSN dela,
aquele número e saiu aqui. É claro, eu só extraí um pedaço dela, porque a informação é muito grande, tá? E aí eu teria que fazer várias fotos para mostrar aqui para vocês. Então, sai todo o detalhamento da pontuação da revista, inclusive o quartil. Então, está aqui, né? O quartil dela em 2024 é Q4. Vamos lá consultar. Isso eu fiz hoje. Então, eu queria deixar claro para quem perguntou aqui sobre a questão do quartil, da consulta, e como é que às vezes esbarra naquela... E sobre a cesta básica, quando vai ser a distribuição? Peraí, gente. Alguém tem que fechar o... Cláudia, só você que pode fechar. Já fiz. Então, deixa eu voltar aqui. Ela é A4. Ela é Q4, desculpe. Mas sobre a distribuição da cesta básica, vai ser distribuída ainda hoje? Cláudia, às vezes é invasão, viu? Então, Deve ser invasão. Eu já removi. Remove e não deixa entrar. Eu já removi, gente. Já foi removido. Se ela voltou, deixa eu ver aqui. Professor, esse som está sendo Guilherme alguma coisa, Guilherme C.A. que está aparecendo aqui, que está saindo o áudio. Guilherme Carvalho? Eu acho que é. Deixa eu ver. Tem algum outro Guilherme? Guilherme Carvalho. Isso mesmo, Guilherme Carvalho. Professora. Isso mesmo. Deixa eu tirar ele daqui. Pronto, saiu. Então, vamos voltar aqui ao que nos interessa. Eu já removi 2, Jussara e ele, tá? Sempre acontece isso. Bom, então, o que acontece? Ela aqui já está como Q4, gente, tá? Essas coisas têm um dinamismo, então, se ela é Q4, como é que ela está na área? No JCR, ela é fraca. Ela vale 1 ponto, tá? Bom, sem comentários. Entenderam? Então, é assim que a gente vai ter que começar a fazer, tá? Quartis nos copos, a mesma coisa, certo? Ela divide também como quartil. Então, assim, nessas bases indexadoras, elas funcionam por meio de quartis. Então, dessa forma, os 25 melhores periódicos em cada área científica estão no quartil 1. São os periódicos de maior qualidade, que fornecem mais valor em site e obtêm citações mais altas. Então, quanto mais citações, os periódicos são feitos por artigos. Então, quando a gente fala de citação do periódico, a gente está falando de citação do artigo, tá? Eles vão estar no quartil 1. O grupo de 25% a 50% é da lista de periódicos do quartil 2, e assim vai, tá? Periódicos do quartil 3 cobrem de 50% a 75% do grupo, e o restante é coberto pelos periódicos Q4. Como é que a gente faz isso? A mesma coisa, a gente tem que acessar o site oficial da Scopus e fazer esta consulta. Não adianta. Digitando o nome do periódico na barra de pesquisa, fornecendo o ISSN, tá? E aí vocês vão ter toda a informação desse periódico, tá? Então, tá aqui. No caso do SPEL, que é uma outra... Olha, ele está querendo participar de novo. Eu já não estou deixando mais ninguém entrar, tá? Senão a gente não consegue... trabalhar, né? No caso do SPEL, também coloquei aqui o nosso endereço eletrônico do SPEL para que vocês aprendam e tenham essa ferramenta disponível aí para vocês testarem,
É a mesma coisa. Vocês vão acessar o campo impacto no site oficial do SPEL, e aí vai aparecer a lista de impacto dos periódicos em termos de quartis. O maior trabalho que vocês vão ter é pegar a informação da pontuação do periódico, seja nos rankings, seja no sistema, nas bases indexadoras, e ver a que corresponde na tabela determinada pela área 27, tá? Então, essa tabela em si, olhando assim, ela não faz o menor sentido para nós, a não ser que a gente faça essa busca aqui que eu mostrei para vocês. Consultar a ABS se você vai publicar num periódico dessa lista. Consultar a BDC se você vai publicar num periódico dessa lista. Ou consultar as bases indexadoras que estão previstas ali naquela tabela. JCR, Scopus, SPEL e Cielo, tá? Então, todos os periódicos vão estar, no caso do SPEL, a partir da faixa B para baixo, tá? Ou seja, 4, 2 ou 1, certo? A presença do periódico, quando ele está não só no SPEL, mas ele também está indexado no Cielo, vai gerar um ajuste de um nível para cima até o conceito B. Então, por exemplo, eu achei um periódico, vou dar um nome assim, um periódico X. Poxa, esse periódico tem tudo a ver, meu artigo tem tudo a ver com o escopo, com o que cobre esse periódico. E ele é um quartil 2 no SPEL. Eu fui lá consultar, tá aqui, consultei, acessei o campo impacto, consultei e vi que ele é do quartil 2. Puxa vida, né? Ele só está pontuando 2 pontos naquela tabela da área. Poxa. Mas aí você descobre o seguinte, caramba, ele também está indexado no Cielo, então ele passa de R para B. Estão entendendo? A mesma coisa, ele está no quartil 3, no SPEL, mas ele também tem indexação no Cielo. Então, ele deixa de ser um periódico fraco e passa a ser um periódico regular, até o máximo B, tá? Não há pontuação prevista para o SPEL dentro, né? Os periódicos do SPEL não alcançaram a pontuação MB da área, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês o seguinte, o pessoal da FUCAP, professora Nádia Moreira e Otávio Locatelli, fizeram, né, um classificador online de periódicos da CAPES, da área 27, que está exatamente nesse endereço, que facilita muito todo esse trabalho aqui que eu mostrei para vocês, de formiguinha, de ir em base indexadora e plataforma em plataforma. Então, ele te oferece exatamente isso aqui. Revista de administração pública, por exemplo, eu fui lá, entrei, cliquei aqui, entrei. Vou consultar a revista que eu quero publicar na revista de administração pública. Ele me dá todas essas informações. Me dá, inclusive, o fato de que ela, no antigo Qualis, ela era considerada A2, ela era classificada como A2, e agora, na nova classificação da área pela CAPES, ela é uma revista boa, portanto, ela vale 4 pontos, tá? Eu recomendo sempre, no caso dos quartis, JCR, no caso das plataformas, JCR, as bases, né? SJR, eu recomendo que vocês entrem para tirar a dúvida, porque, por exemplo, eu entrei aqui no JCR da RAP e ela está agora, em 2024, ela é um quartil 4, ela não é mais um quartil 3, ela era quartil 3 em 2023. A partir de 2024, ela virou um quartil 4, então tem, assim, às vezes, uma imprecisão ou outra, né? Ah, tá certo, é isso mesmo. Ela virou uma revista boa. Virou um quartil 4, ela caiu, portanto.
peraí, só um pouquinho. Miguel Silva, Pronto. professor. Vou tirar agora. Eu já tornei um espectador, então. E assim por diante. Peguei outra revista, Alcance, a mesma coisa. É exatamente o que vocês vão encontrar se vocês usarem esse classificador aqui, tá? O que vai valer é exatamente o que está aqui, ó, nova classificação CAPES, tá? Então, o que eu falei aqui, por exemplo, a RAP, ela está aqui ainda com Q3, ela agora é com Q4. Então, ela deixou de ser uma boa revista e passou a ser uma revista regular. Como a gente tem que ver, ela está no Cielo, então provavelmente ela, não sei, pelo SPEL, ela pode ganhar uma pontuação acima, mas também chega, talvez por isso que ela esteja como B aqui também, né? No máximo, Ô, cacete. Tira ele, Cláudia. Tira Estou logo ele. tentando, é porque é difícil, eu estou aqui, já tirei. Eu estou aqui tendo que administrar duas coisas, é difícil pra caramba. Mas vamos lá. Alguns pontos que eu acho que é importante, que vocês devem considerar, portanto, na seleção de revistas para vocês publicarem. Primeiro, é vocês conhecerem o ISSN dela, porque ele ajuda na consulta. O nome da revista é evidente, a lista de classificações e o fator de impacto. Então, toda essa métrica que eu apresentei para vocês cobre todos esses pontos que a gente agora precisa aprender, né, e se acostumar a considerar na seleção de revistas para publicação, tá? Eu indico para vocês como um complemento exatamente o guia de publicação em revistas da administração pública, feito pela professora do Profiap do Pará, a professora Edna Torres de Araújo. Esse material está publicado no nosso site do Profiap Nacional. E é um excelente guia para quem principalmente se interessa, por exemplo, pela... As paixões que vêm de dentro. Gente, como é que pode, né? Principalmente para quem está trabalhando com revistas da lista ABDC, né? Ela fala muito da lista ABDC, ela fala também um pouco da ABS, então ela trabalha muito esses rankings internacionais. Então é uma excelente guia para vocês, tem lá toda a pontuação colocada no guia e ajuda muito na hora de escolher uma revista, tá? Então eu recomendo, é só entrar no site do Profiap Nacional e baixar esse material precioso da nossa colega querida Edna Torres de Araújo, tá? Eu vou deixar esse material disponibilizado. Chegando para brincar no meu quintal. Só um instantinho, deixa eu tirar ele aqui. Ele entra e sai. Professor, se você quiser me coloca como moderador, eu vou tirando para você. Não sei se você consegue me colocar. Eu não consigo. Eu tentei fazer isso. Bom, é isso, eu já estou terminando aqui. Eu agradeço vocês, agradeço totalmente a atenção. Essas coisas são normais de acontecerem, a gente conhece isso, né? Isso voltou a acontecer, não é a primeira vez que eu vejo acontecer isso em bancas, em apresentações, mas a gente já sabe como é e basta que a gente ignore, tá? Obrigada a todos, e eu fico à espera de perguntas, né, para tirar dúvidas, e assim por diante. Eu vou disponibilizar esse material tanto no site do Profiap Nacional, como também lá no Profiap UF. Muito obrigada. Eu acho que agora eu posso. Cláudia, eu vou, então, né, passar aqui, então, para a segunda etapa, né, que são as questões, e agradeço aí, sua explicação foi extremamente didática, né, acho que a gente compreendeu a complexidade que a gente tem agora, né, o site da FUCAP vai nos ajudar bastante, mas a gente pode anotar as coisas, ir lá e conferir, né, se as informações estão atualizadas, porque exatamente como você mostrou, é muito dinâmico, né? Todo ano, todas essas bases renovam
as classificações das revistas e a gente não sabe se a FUCAP vai dar conta de atualizar com a mesma velocidade essas alterações. Então, é sempre, né, como você mostrou, é sempre bom, né, a gente mesmo fazer a pesquisa. Eu já anotei aqui algumas perguntas e eu só vou colocar, né, uma observação que é o seguinte, né, você mostrou ali pela FUCAP as várias notas que uma revista tem, né, que ela pode ter em mais de um ranking, mais de uma base. E aí, pela área 27, vale a maior nota daquelas. Isso. Então, é por isso que a RAP, apesar dela ter caído de Q3 para Q4, ela ainda continua como bom, porque ela não caiu no SPEL e entendeu? Então, vale a maior daquelas notas. Se ela tiver, porque às vezes a revista está na BS, está no Scopus e tem, né? E as internacionais não, as nacionais podem estar na Cielo e no SPEL. As internacionais podem estar naquelas duas e nas outras duas bases internacionais. Então, tem que sair consultando tudo e vale a melhor nota. Tá? Então, agora eu vou te colocar aqui, eu anotei, e aí quem tiver pergunta, enquanto eu leio essas que já chegaram, pode colocar, né, ali no chat que a gente vai fazendo. Pergunta: essa nova metodologia já está valendo para os programas em andamento? As diretrizes apresentadas aos mestrandos do Profiap 2024 e Profiap 2025 serão modificadas? Ou essa nova metodologia irá valer a partir dos próximos editais? Se quer responder ou eu respondo, Cláudia? Eu vou dar uma primeira resposta, tá? E aí veja se eu entendi direitinho, porque a gente fez até uma reunião ontem na Comissão de Normas sobre esse ponto, né? Na terça-feira, aliás. E a gente tinha pensado assim, por exemplo, 2023, 2024, ou seja, vai defender, vai qualificar em 2025, é a mesma coisa, é o Qualis, tá? Que vai valer. Tá? Então, para quem vai defender em 2025 ou vai qualificar em 2025, o sistema é o Qualis, tá? É o antigo sistema, ok? E aí a Tereza me complementa nesse sentido aí, até me corrige se eu estiver errada. Na realidade, a gente não alterou as normas ainda e nós estamos nesse processo exatamente de estudar qual seria a equivalência, né? Uma revista que valia 100, agora ela vale 8, isso aí tudo bem, dá para pensar, mas você tinha um extrato maior, né? Que tinham 8 níveis, agora nós só temos 4, então essa equivalência não é só fazer uma equivalência nas normas, a gente tem que fazer também um ajuste, uma ponderação. E a gente está nesse estudo agora, então, enquanto não sai uma norma nova, vale o Qualis vigente, que hoje é esse Qualis da última quadrienal. Como nós estamos numa quadrienal sendo avaliada, provavelmente vai sair um Qualis que valeu para essa nova quadrienal. Tá? Então, porque o Qualis é sempre criado a partir das publicações que os professores fazem no quadriênio, em determinados periódicos, e é definido pela CAPES. A CAPES vai precisar divulgar essa lista porque ela vai precisar mostrar como que ela avaliou nossa produção, e não foi naquele que estava lá. Então, a gente tem esse tempo aí, só que já está correndo esse novo critério, então a gente não pode demorar a ajustar as nossas normas, porque a gente não vai ser avaliado por esse critério, né, vigente hoje, vai ser pelo que a Cláudia acabou de mostrar. Não pelo Qualis vigente, sim por essa nova regra. Então, assim que nós estamos imaginando que a gente vai conseguir fechar isso e aprovar, né, até o final do ano ainda. Então, durante esse ano, a gente já vai ajustar as normas, assim que ajustado, a gente vai publicar. E aí, nas normas publicadas, a gente vai colocar a partir de quando elas vão valer. Tá? Então, o estudo vai estar nas normas. Enquanto essas novas normas não saírem, os alunos que estiverem, né, se preparando para fazer as suas defesas seguem com a norma vigente lá no nosso site do Profiap. Entendido? Quando a norma nova sair, nós vamos fazer ampla divulgação e vamos explicar a partir de quando ela vai valer, né, que a gente chama de transição, né, para as turmas que já estão em andamento. Sem dúvida nenhuma, as turmas que começarem em 2026 já é a regra nova. Isso aí não tem dúvida. A dúvida é as turmas que já estão em andamento.
né? Eu acho que eu espero que a gente tenha esclarecido aqui a dúvida, né, que foram 2 perguntas, mas, né, a metodologia está valendo para os programas em andamento, está valendo para o nosso próximo ciclo avaliativo pela CAPES, mas as regras do Profiap ainda não foram ajustadas. Sim. A Marlene falou assim, ó, tem revistas que informam que o JCR é 6,78, mas como vamos ver naquela tabela da USP, que eu acho que na realidade é da FUCAP, diz que nada foi encontrado. É porque, aí você quer responder, Cláudia, por que tem JCR alto e não está na tabela da FUCAP? Aí eu não sei, porque eu achava, assim, claro que, veja só, você fazer a consulta, tem que ver se você colocou, olha só, Marlene, às vezes a revista tem 2 ISSNs. O que acontece? Ela era uma revista impressa e passou a ser uma revista online, então tem que ver se o ISSN que você colocou é o online. Pode ser que seja um problema, aí eu não sei, porque a gente não sabe, é difícil a gente saber o que esse link cobre. Então, por isso que é importante também, Marlene, a gente ter essas informações que eu coloquei aqui no slide, porque como ela não está lá, né, não está naquele link, mas ela tem um JCR, digamos, um JCR alto, ela tem um quartil alto. Se ela tem um quartil, sei lá, Q1, você já sabe que ela é uma revista de excelência, entendeu? O mais importante é você ter essas informações e poder buscar naquela tabela a que pontuação esse quartil do JCR da revista corresponde, entendeu? Ela tem o JCR dela tem um quartil 2, porque vem escrito isso quando você consulta na plataforma JCR. Sai lá o número do quartil, você vai na tabela e vê. Então, eu acho que tem uma coisa importante que é o seguinte, a gente pensar o seguinte, esse link feito pelo pessoal da FUCAP, ela é uma ferramenta para a gente economizar tempo nessas consultas todas. Mas, quando a gente não acha, o melhor é a gente ir ou na base indexadora ou no ranking internacional dela, ou no ranking internacional, seja a ABS, a BDC, que são os rankings que eles estão considerando, que a Área 27 está considerando. Ou mesmo no SPEL, se ela for uma revista nacional, ou no Cielo, se ela também for uma revista nacional. Então, eu acho que o link, ele ajuda, mas quando a gente não encontra essa informação condensada no link, o melhor é a gente ir tanto nas rankings quanto nas plataformas internacionais, tá bom? Eu acho que é isso, eu acho que é a melhor saída. Talvez o link não cubra todas as revistas, não sei. Às vezes a revista é nova ainda, ela também ainda não tem esse lastro de impacto, entende? Tem muita coisa ainda para a gente ver, né? Mas Cláudia, a Adriana, ela pediu para você, se você coloca os slides lá no grupo Café, tá? Então, assim que acabar, se você coloca. Vou. Aí, ela fez uma pergunta aqui interessante, que assim, aí, se você me permitir, eu até posso responder, que os conceitos nessa base mudam de quanto em quanto tempo? Então, assim, elas mudam anualmente, mas a etapa, quer dizer, eles avaliam o período de ano, mas a etapa em que é divulgada essa atualização é que as bases podem, né, divulgar em momentos diferentes. Então, vamos supor, o ano fecha em dezembro, algumas avaliam já em janeiro, os indicadores já divulgam em janeiro, outras podem divulgar em fevereiro, outras podem divulgar. Então, por isso que às vezes a gente entra, como estava ali, como Q3, a Cláudia entrou hoje, já está Q4. Então, provavelmente teve uma atualização aí no meio do caminho. E aí ela coloca, esse é o ranking de 2024. Então, eles já processaram 2024, pode ser que ela era Q3 em 2023, né? Que a FUCAP provavelmente fez ali com a base que ela tinha acesso quando desenvolveu esse aplicativo. Tá? Então, mas elas não mudam assim, todo dia muda, não. Elas vão mudar uma vez por ano, mas pode ser em algum mês do ano.
Vamos ver se tem outra pergunta aqui. O Profiap teria condições de manter uma lista online atualizada de revistas publicáveis para os mestrandos? Você quer responder, Cláudia? Você entendeu a pergunta? O Profiap teria condições de manter uma lista online atualizada de revistas publicáveis para os mestrandos. Foi isso que a Edna fez. A Edna fez isso no guia dela, por isso que eu até mencionei o guia no final. Se vocês consultarem lá na internet, lá no site do Profiap, baixa o guia dela, vocês vão ver lá todas as revistas ABS, ABDC, algumas do JCR. O guia foi muito bem feito, e com várias informações úteis para vocês. Então, a gente já tem no guia a versão mais atualizada disso que você está solicitando, tá? Por isso que é importante, foi muito bom ter posto o guia da Edna, porque muitos aqui talvez nem soubessem que o guia estava lá já disponível, né? E ele foi feito agora também, não foi, Tereza? Acho que acho que tem 2 meses, no máximo, não foi maio que ele foi feito, elaborado, de maio para junho. É muito recente, então ele está bem atualizadinho, tá? Ela tinha, né, um guia com qualis, né, onde ela indicava o qualis, e assim que saiu a ficha de avaliação nova, ela pegou a tabela e fez, então, a conversão para a nova proposta de avaliação das revistas. Eu queria ressaltar exatamente esse ponto que você trouxe também, sabe, Tereza? Porque, assim, alguém pode estar aqui preocupado. Nossa, nós já estamos em julho. O Profiap está atrasado com relação às normas, a redação das normas referentes ao qualis. Ele está atrasado? Não, nós não estamos atrasados. Por quê? Porque no dia 6 de maio, não foi, Tereza? Foi quando a CAPES anunciou as mudanças. A ficha de avaliação nova das áreas foi publicado, eu acho que no dia 13 de maio, não foi? Uma coisa assim. A gente só recebeu, todos nós, só recebemos o material com os novos critérios especificados, área por área, depois do anúncio da CAPES, que foi no dia 6 de maio. Então, vocês vejam, a professora Edna se debruçou sobre o que vocês estão pedindo, uma lista atualizada de revistas publicáveis, já dentro dessa filosofia nova, entre maio e junho. Então, nós estamos bem dentro da própria temporalidade de publicização dos dados pela CAPES. Tá? Isso é muito importante para que vocês não fiquem, primeiro, se sentindo pressionados, e segundo, com a impressão de que nós estamos em julho e só agora isso foi divulgado. Sim, porque a divulgação, a publicização foi feita entre o final de maio, mais ou menos entre meio de maio e final de maio, depois que a CAPES fez uma apresentação pública sobre o novo sistema de avaliação, a filosofia da presidência atual da CAPES, da professora Denise, e assim por diante. Então, assim, a gente precisa, é normal que a gente precise de um tempo, primeiro, para se debruçar sobre o critério, não foi, Tereza? A gente se debruçou sobre ele, a gente entendeu, a gente produziu esse material que a gente colocou aqui, professora Edna se debruçou, também produziu a lista que vocês estão pedindo hoje, que já está no site desde junho, né? Acho que foi desde o finalzinho de maio, que ela colocou lá no site para nós. Então, a gente está bem assim dentro da própria temporalidade da CAPES. Tá? Eu queria ressaltar esse ponto que eu acho que é muito importante. Aqui tem uma pergunta que é para o Profiap, né? Algum projeto de publicação de uma revista própria do Profiap, um periódico próprio da rede? Não temos, não. Nesse momento, nós não temos, até porque a revista, quando ela acaba de ser criada, ela leva um tempo até ser ranqueada, né? Então, ela é criada, a Cláudia, que é editora de revista e já participou de editoria, ela sabe que uma revista, até ela conseguir né, receber uma nota em função de impacto, ela tem que ter números produzidos, ser citada, então leva um grande tempo. E se a gente publicar só na nossa revista, isso também configura
uma endogenia da revista e ela é mal avaliada. Então, a gente teria que criar uma revista Profiap para publicar as produções dos outros programas. Porque se a gente publicar do nosso mesmo, as bases vão olhar e falar, eles estão falando para dentro, é uma revista só da publicação deles mesmos, e isso é mal avaliado nos rankings. Tá? Então, é por isso que a gente não está pensando agora. E eu queria ressaltar também esse ponto que a Tereza colocou. Veja, até ontem eu estava conversando sobre isso, né? Assim, um programa de pós-graduação, ele tem normas, ele tem um regimento, mas tudo isso está, digamos assim, articulado a CAPES. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, caramba, esses periódicos são tão difíceis de publicar, eles levam muito tempo, eles às vezes têm uma porta de entrada já muito fechada, um espaço muito pequeno, então qualquer erro de formatação, ele já rejeita o artigo. Quantos de nós já não teve essa experiência de ter um artigo rejeitado na porta de entrada porque não obedeceu às normas da revista? Não foi avaliado nenhum conteúdo, ele parou nas normas. Então, muitas vezes, isso frustra muito a gente. Frustra o aluno, frustra o orientando, né? Frustra o jovem pesquisador, frustra o professor. É muito chato isso. Aí a gente fala assim, nossa, se eu tivesse a revista do Profiap, isso não estaria acontecendo. Aí vem a CAPES e diz assim, vocês estão publicando vocês mesmos? Então, isso é endogenia. Isso baixa a nota da revista e, consequentemente, baixa a nota da publicação, a pontuação da publicação e, consequentemente, isso tem um impacto lá no quesito que eu mostrei para vocês, quesito formação, que é um quesito muito importante na avaliação quadrienal, que a CAPES faz dos programas. Então, vocês vejam como é uma coisa, como um elemento depende do outro, né? Como a gente está trabalhando como é que a gente fala? Como uma estrutura, como se nós fôssemos de uma estrutura. O Profiap é enorme e ele cabe dentro dessa estrutura grande pra caramba chamada CAPES, tá? Então é assim. Eu acho que o que a professora Tereza falou é muito importante para a gente ter essa visão. Né? Então, não basta a gente resolver domesticamente criando uma revista do Profiap, porque ela vai ser muito mal avaliada pela CAPES, pela Área 27, caso ela só publique artigos do nosso próprio programa. A Ana Beatriz, ela colocou uma observação aqui, que o link do site do SPEL, o último ano de impacto está em 2023, então provavelmente daqui a pouco ela vai lançar um 2024 com alteração de notas. Né? Nem toda revista vai alterar a nota, pode ter alguma alteração. Não tem mais nenhuma pergunta? Alguém quer esclarecer mais alguma dúvida? Que aqui no chat eu não vi mais nada. E se alguém colocou no chat e eu não percebi, é só também ou escrever de novo. Não? Está vendo, Cláudia? Você foi tão didática que não gerou praticamente quase dúvida nenhuma, né? E aí mostra como você conseguiu explicar algo que é complexo, né? De forma bem simples e esclarecer as pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu vou me comprometer, né, de colocar lá, eu vou pedir para o Tanuri colocar no site, tá, o professor Tanuri, ele vai pegar a minha apresentação, vai botar no site. Eu também me comprometo, estou pensando em fazer um guiazinho com essas informações sistematizadas num guia, de modo que possa também servir para vocês, mas eu acho que a apresentação ela tem uma vantagem, ela é mais visual, né? Ela é mais rápida. Mas eu vejo aqui depois a viabilidade de a gente fazer um guiazinho também, tá? E me comprometo também a difundir o material na rede do WhatsApp do Café Profiap, tá bom? Eu agradeço muito a confiança depositada no meu trabalho. Eu fico muito feliz de ver vários alunos meus aqui, né, orientando os meus aqui, e conhecer, né, pessoas que são
de outras associadas que também estão aqui interessados na informação sobre o novo sistema de classificação. Obrigada. Obrigada, Tereza. Muito obrigada. Parabéns aí para a Cláudia, né? E agradeço vocês aí a audiência. Tá, muito obrigada e até mais. Então, vou encerrar aqui a nossa apresentação, ok? Tchau, Ana. Tchau, Tereza. Tchau, Zé Carlos. Tchau, Cláudia. Tchau, Tereza. Marlene. Tchau. Obrigada a todos. Vários coordenadores aqui presentes, né? Sim, Thaís estava aí, tá. Muito bom, muito bom. Obrigada. Até logo. Darlan também, vários deles. Darlan, Zé Carlos. Obrigada. Boa noite.